Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje é de não ter a certeza do qual o momento melhor a ser lançado, né? Gostaríamos todos nós hoje, eu como agente ex-atleta, vocês, jornalistas atleticanos, eu não sei te dizer se é melhor hoje, qual o momento para lançar hoje, com 17, com 18, que é a relação da idade, ou se o time tiver bem, se o time tiver mal, porque aí a gente vai de encontro também com a necessidade, igual citei o caso do Dedê, mas a minha opinião, a minha humilde opinião, eu acho que todos os clubes, todos, tem alguns que já dão essas oportunidades mais cedo. Eu acho que você poderia, o quanto antes, fazer um processo de integração. O que que eu chamo de integração? Vamos treinar aqui 2, 3 vezes no profissional por semana, levar para um jogo, sabe? Tentar colocar o menino, pelo menos para ele sentir. Eu sei que isso já é feito, mas isso é feito quando realmente entendem que você já tá junto com o elenco profissional. Talvez o que eu tô falando é um pouquinho diferente disso. Até mesmo antes de você estar integrado ao elenco profissional, você vivenciar um pouco disso. Até mesmo para ver qual vai ser a sua reação. Porque tem os dois lados. Pode ser positivo e pode ser negativo. Hoje os clubes têm psicólogos, tem um monte de situação que pode ajudar. O que a gente lá atrás era mais complicado. Então, assim, eu não sei de um momento certo, né? Mas eu gostaria que o quanto antes, porque eu acho que é muito legal para todo mundo. Hoje também eu sou um torcedor. Então, se a gente, eu tenho certeza que vocês, da mesma forma que vocês querem ver o Atlético contratando o Hulk, vocês que gostariam de ver também um menino de 16, 17 anos se destacando e sendo titular. Sim, Não certeza. é isso? Uhum. Então mas vai ficar sempre esse delay aí, né? A tecla que eu tô batendo muito há alguns anos lá no Alterosa Esporte eu só não entendo por que que clubes endividados estão Lançam. lançando menos garotos da base e os clubes ricos estão lançando muito. Claro que eles têm uma capacidade maior de pagamento nas categorias de base. O Flamengo, o Palmeiras, eles têm capacidade de levar os craques para lá. Mas do Atlético eu não vejo sair, era necessidade de é, fazer estádio, fazer shopping nas categorias de base. Você não precisaria vender o Diamond se você estivesse vendendo bem A quem base. sai da sua categoria de base. E eu vejo a gente assim, às vezes assim, pô, a média de idade do Galo hoje, o Everson acima dos 30, o Mariano acima dos 30, o Hever acima dos 30, o Alonso deve ter uns 29, mas tá girando também essa chave aí. O Nacho, o Keno, o Hulk, o Vargas, um time bem acima dos 30 e o Rubens tá sendo utilizado, mas quem mais? Eu acho que por ser um clube que deve 1,3 bilhão, com a estrutura que tem, ele deveria estar entregando mais. Não estou ocupando só a base. Pelo contrário, cobro mais de quem administra, que é como está a captação, como está a formação, como está a transição. Eu acho que no Galo, alguma coisa, alguma parte dessa linha aqui, ela está rompida. Porque vai de E não perfil, é de hoje, né? vai de perfil do clube. Sei que eu vejo você postando foto no Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Esse clube aqui, ele tem um carinho de utilizar um pouco mais. Esse clube entende que precisa utilizar desde cedo, fazer uma transição no estadual. Como está essa relação, os pensamentos dos clubes no Brasil, não no Atlético, mas no Brasil? Assim, Fábio, eu acredito que todos os clubes do Brasil têm um planejamento de lançar atletas da base. Até porque você tem um custo que é um custo importante, né? Igual você citou. Você tem que fazer isso? Tem, né? Porque não tem como você também não gastar. Uns gastam acima da média, como Palmeiras e Flamengo. Mas eu acredito que assim, por exemplo, vamos falar lá de trás, igual vocês citaram aqui. Há muito tempo que não tem muitos atletas sendo lançados, né? Isso eu acho até, vamos falar por Minas aqui, talvez Atlético, Cruzeiro e América não tem aí nos últimos
5 anos talvez, 5 atletas de cada, e que viraram de fato, né? E que tiveram sequência, que tiveram oportunidade. Exatamente. Então, assim, eu não sei te dizer qual linha, aí, igual você citou, ela tá rompida, ela tá deixando de atuar de uma forma como deveria, mas eu concordo com você e gostaria que muitos outros atletas fossem lançados mais jovens. E não é porque eu trabalho. Você citou, você fica postando aí com os atletas. Cara, é uma honra para mim, assim, eu assinar um contrato profissional de um atleta meu com 16 anos, com 17 anos. Só que não é só aquilo ali, né? A gente precisa de alguém ali de cima vir te buscar e te colocar lá para você ser parte, fazer parte de alguma forma. Então, assim, você foi muito feliz aí no seu... E eu não gosto de entrar tanto, porque pode parecer que eu tô, tipo, forçando alguma situação. Não, mas isso eu falo por mim, porque eu vim disso. Alguém precisou olhar para mim ali e falar, poxa, o Lincoln tem potencial, eu já vou colocar ele aqui. E eu muito jovem ainda, né? Se a gente pegar, citar o exemplo aqui, por exemplo, do Savinho, não vamos entrar no mérito de que se mereceu ou não mereceu, se as chances que eu já vi muita gente falando que as chances que ele teve também ele não aproveitou, tal. Só que assim, talvez se o Savinho tivesse sido melhor aproveitado, eu não sei internamente, né, a gente não sabe o que aconteceu, se teve algum erro dele e tal. Mas o que você falou, eu tenho certeza que o Savinho teria sido vendido pelo dobro disso, né? E a gente vê clubes lançando, né, cara? Hoje, se você pegar aí São Paulo, Fluminense. Não, São Paulo, na situação difícil que tá, se você entrar em Cotia hoje, você tem... Não vou exagerar não, tá? 80 milhões de euros. É atleta? No Flamengo, se você entrar lá, você tem 100. Palmeiras, você tem 100 fora o Endrick. Fora o Endrick, porque um é 4, um é 5, um é 3, um é 2, um é 10, um é 8, um é opção, que agora toda... Você compra por 8, mas depois você ganha mais 8, mais... Então, assim... a gente está aqui falando que é um erro? Não. Até porque, como eu te disse, eu não... Pode ser que os clubes estão olhando e que também não estão vendo ninguém pronto. E aí? Você citou agora, tem 10 atletas do Galo que tem acima de 30 anos. Tá bom, mas aí, beleza, então vamos tirar o fulano e vamos pegar o menino ali. A avaliação tem que ser feita por eles. E talvez eles entendem que não é o momento. Não, o que eu tô contestando não é nem se já tem alguém pronto. Sim, não, eu pra entendi. ser utilizado. É só que eu tenho 37 anos. Desde que eu me entendo por futebol, eu estou... Você já bateu a idade, já. Desde que eu entendo futebol, tem sido prometido uma revolução nas categorias de base. Sim. Que eu não vejo. O caso do Savinho é um ótimo case. Ele ficou no time de transição do Chávari. Ele não estava nem na base e nem no profissional. Ele ficou numa bolha que não julgava, que pegava lateral e colocava no gol, que tinha 5 laterais direito, nenhum esquerdo. Era uma coisa estranha, um Frankenstein que ficou parado. Depois ele vai pro profissional. Aí ele volta pra base. Jogando pelo 20, né? Aí tem a Taça São Paulo e ele não viaja. E também não tá sendo utilizado no profissional. O Sub-20, o Sub-17 vai fazer um jogo decisivo, ele vai pra lá. Cara, a cabeça do atleta, ela vira o caos. Vira. O comportamento de um profissional quando volta pro Sub-17 e tal, não... Quer dizer, você pode falar melhor do que eu. Mas assim... Não, você tá certíssimo. E passando por outro clube de Minas, o Cruzeiro, na Sub-20, em 2020 e 2021, o Cruzeiro precisava talvez utilizar a base que não tinha grana, o cara entrava no profissional, fazia 2 jogos, não serve pra gente, voltava pra base. Então na segunda ele treinava na base, na terça no profissional, na quarta na base, na quinta... Eu acho que... Você lembra que o André Figueiredo foi apedrejado porque ele falou que
base não revela jogador, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. A base forma o atleta. Se o time de cima não revelar, não der oportunidade pro cara, o cara vai ficar nesse limbo aí. Como o Lincoln tá aqui, ele trabalha na área, eu não vou nem falar. Eu do Leandro interpreto a hoje, frase do dele Figueiredo, dessa assim. forma. E o cara saiu de lá e continua da mesma forma. Mas Então assim- quer dizer que eu não sei se era justo aquele tanto de crítica. Você já viu algum atleta se perder por falta de oportunidade? O cara tá ali naquele momento, tô bem, tipo assim, não Você nem citar tem nome, a se porta você quiser, aberta. mas- Ah, mas isso tem. Todo ano E- tem. É, Todo ano acontece. desperdício, o cara tá ali É, desperdiçado porque não porque tenha. disso tudo aí que o Fael falou, imagina a cabeça do cara. Uhum. Então, onde eu vou? Ah, hoje você vai no profissional, amanhã você vai no 20, depois da manhã você vai no 17. Cara, como eu falei, graças a Deus, a partir do momento que eu pisei no profissional, nunca mais eu voltei. Uhum. Mas por quê? Eu já subi jogando, então eu fiz alguns jogos interessantes. Um detalhe que você falou aí, Fael, a transição, aquele que o Sampaoli criou, não foi o Chávari. Não, O mas time. eu acho que antes do Sampaoli, era o Dudamel, o Atlético já preparou o time de transição. Aí o Sampaoli pega o projeto. Eu acho que esse projeto começa no fim de 2019 com o Chávari, porque o Rui Costa chega, Entendi. traz o Chávari, que traz um monte de menino do Tubarão, etc. E aí ali começa que tá aquele lateral direito que foi para Portugal, enfim. Ia ter uma parceria com o time de Portugal, não ia? Que o Rui e a- Costa anunciou. O time do Sampaoli chega e existe uma discussão de como que o Sampaoli vai usar o sparring, não? O sparring, né? Na verdade é isso que aconteceu, né? Eu acho que isso aí foi, minha opinião, um dos grandes erros ali, porque principalmente com o Sampaoli, essa transição só servia para Completar treino. completar treino, para ser o sparring mesmo, o igual no espelho boxe. do O cara vai lá. roubou a bola, entrega de novo e vão fazer de novo. Então, talvez dali, naquele momento, principalmente com o Sampaoli, que para mim é fudido, poderia ter tido melhores aproveitamentos ali, porque Fudido de bom. de bom, só pra de deixar bom, claro. de bom. Então eu acho que ele, né? Mas enfim, é uma discussão aqui muito ampla, né? Como eu falei, nós podemos ter a nossa opinião, a gente não tá lá dentro, né? A gente gostaria, como eu disse, eu tenho certeza, se você pegar 90% do torcedor e falar, nós temos a oportunidade de contratar o Hulk, vão contratar? Vamos, e eu acho que tem que contratar. Mas se tem um menino ali também que você pode colocar para testar e ele der resultado, o torcedor também vai comprar, né? Tem clubes que é assim, cara, os caras respeitam e dão essa oportunidade de fato. O Rubens é mérito total do Turco. Chegou à semifinal do Campeonato Mineiro, não tinha opção, coloca o menino. Mas aí Mas que tá, só ele- na roia. Ele tem Só na capacidade, necessidade. ele tem capacidade de estar no profissional. Se ele está treinando no profissional, ele tem que ter. Então ele não tivesse subido ele. Porque isso que eu falei do Savinho, você tem que chegar pro jogador e falar assim, ó, você está treinando como profissional, mas você ainda é base. Você subiu profissional, não desce esse cara para a base mais. A não ser que tenha um caso grave de indisciplina. Sim, Alguns claro, casos, pode acontecer alguma coisa. É, Também alguns voltar casos o assim. cara pra base é punição por indisciplina? Tem que avaliar isso tudo dentro do clube, né, velho? Agora, por exemplo, não sei se tem medo até de algum ser atleta do Lincoln. Teve uns caras que saíram do Cruzeiro aí por indisciplina, foram pro Palmeiras. Eu acredito que muita coisa no futebol é muito arquitetada. Então, assim, eu não acredito que foi Uhum. indisciplina aquilo ali, que o menino saiu daqui do Cruzeiro num dia e apareceu no Palmeiras no outro. Enfim, os meninos bons de bola. Sobre Roya, Gêmeos. Olha. Otamendi foi embora, o Heavy machucou, foi pra lá, o Léo Silva e de Carlos sentiu. Chama o Jamo, o Levi Coupe, não lembro o nome desse cara. né? Chama o Jamo, esse menino aí, pede aí pra colocar o meião que vai pro O jogo. Bremer foi assim também. Todo mundo, velho. Bremer, Todo mundo por que exemplo. subiu, O Bremer Levi, não é base. precisou de alguém, Trabalhei pega com o alguém lá. Levi É. 2 dias. O Pois Bremer é. não é base do Galo. O Bremer é base do São Paulo. É. Lembra do. Como é que chamou? Do Bernard, meu Deus, o empresário? Não, do Bernard é o cabeludinho. Espadoto. Espadoto. Vai, vem cá. Olha esse menino aí. Tá chegando do São Paulo agora. A hora que eu olhei, cadê ele? Ah, já foi embora pra Europa. Cara, foi assim, ó. Chegou um ano, tava indo embora já. Rafael, Não é mas base você do só Galo. vai poder segurar se ele for seu, ué. Se ele não for seu,
Mas eu tô falando que o Bremer não foi formado aqui. Porque Sim, tá na sim, lista mas da é, Premier. mas é, Mas é, foi revelado aqui. Aí é é a- a diferença do que eu tava falando. é a discussão que a gente estava falando. Acho que se é, ele tivesse ficado mais tempo aqui, dava tempo da gente estragar ele.